A Bíblia, na versão atualizada da King James, no capítulo 20 de Atos, no versículo 20, está escrito: Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Paulo pregou publicamente nas escolas, nas casas, nas sinagogas. Paulo pregou na escola de Tirano. Paulo pregou nas reuniões das congregações espalhadas por todos os lugares onde tinha uma igreja aberta naquela cidade, nos deixando o retrato e o exemplo de como um pregador, de como um pastor, de como um ministro exemplar da palavra de Deus tem que ser. Paulo nos deixou exemplos na Bíblia que eu quero trazer para cada um de nós aqui, para que a gente entenda como eu devo agir sendo pastor, sendo ministro do Evangelho, sendo pregador da palavra de Deus. Paulo nos deixou algumas características que temos que ter para sermos bons ministros. Primeiro, Paulo nos deixou e nos diz na palavra de Deus que nós temos que ter fidelidade desintegrada. Isso está lá no versículo 24 de Atos, capítulo 20. Paulo nos diz também, através do versículo 31, que nós temos que ter simpatia profunda. No versículo 21, Paulo nos mostra que nós temos que evangelizar incansavelmente. No versículo 33 ao 35, Paulo nos mostra que nós temos que ter uma independência equilibrada. No versículo 29, Paulo diz que nós temos que ter percepção profética. Paulo nos mostra que nós temos que ter sabedoria. Ele nos mostra isso porque ele deixou a igreja de Éfeso bem organizada, advertida e preparada. Então, cada um de nós, aqueles que querem pregar a palavra de Deus, aqueles que querem fazer discípulos, temos que ter em mente que o Evangelho de Deus, ele não é algo para ser feito por brincadeira, ou por méritos, ou querendo ganhar alguma coisa em troca, mas que o Evangelho de Cristo, ele tem que ser pregado por amor a todo aquele que quer ir para o céu, assim como cada um de nós também quer. A todo aquele que quer ser salvo, a todo aquele que quer abandonar o pecado. Então Paulo, ele nos mostra que o verdadeiro ministro do Evangelho, o verdadeiro pregador da palavra, aquele que quer fazer discípulo, ele tem que ter características que pessoas têm que olhar para você ou para mim e ver brilhando em você Jesus Cristo. Então cada um de nós temos que ter essas características. Nós, os crentes, muitas das vezes a gente gosta de pregar o Evangelho, mas muitas das vezes temos o devido cuidado. Nós, os crentes, gostamos de pregar o Evangelho, mas muitas das vezes nós não temos o devido cuidado com os novos convertidos. Muitas das vezes a gente chama e faz o convite depois da pregação ou logo após ou no decorrer da pregação para pessoas que queiram aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo de Deus, trazendo o convencimento para o coração dessas pessoas, eles acabam aceitando a Jesus e muitas das vezes o pregador itinerante ou aquela pessoa que está ali pregando nem daquela igreja é. E os novos convertidos, eles vão congregar ali, eles vão ficar ali naquela igreja. Só que muitas pessoas se fazem a pergunta depois que aceitam Jesus: e agora? O que eu vou fazer? E a partir de agora, como vai ser a minha vida? E tem algumas igrejas que não estão preparadas ao ponto de pegar aquela pessoa, pegar praticamente como se fosse na mão daquela pessoa e falar: a partir de agora você vai seguir por os caminhos que eu vou te mostrar através da palavra de Deus. As igrejas hoje, muitas igrejas hoje, estão precisando de pessoas que façam esse papel. São chamados os discipuladores, pessoas que vão fazer daqueles novos convertidos um novo discipulador. Ele vai se tornar discípulo e depois ele vai fazer discípulo também. Então a palavra de Deus, e através de Paulo aqui nos mostrando que ele pregava de casa em casa fazendo discípulos. Ele pregava nas sinagogas, ele pregava na escola. Então a Bíblia nos mostra que Paulo fazia discípulos, verdadeiros discípulos. Isso nos mostrando que nós também temos que fazer discípulos. É comum a gente ver pessoas sem doutrina na igreja. Existem pessoas sem saber nem o que fazer após tomar a decisão de aceitar Jesus. Às vezes as pessoas aceitam Jesus e ficam se perguntando, e é nesse momento, é nesse ponto que o discipulador tem que chegar junto a essas pessoas e aconselhá-las o que elas têm que viver, de que maneira, de que modo, como se ler a Bíblia, como estudar a palavra de Deus. Então essas pessoas, elas têm que entrar a partir daí. Isso me faz lembrar os navios que vão para o cais avariado. Navios quebrados,
quando não estão com mau funcionamento, que vão para o cais para ser reparado, eles são rebocados para o estaleiro e precisam ser consertados para então navegarem satisfatoriamente e de bom estado. Então os novos convertidos, eu considero eles e comparo eles a um navio que está quebrado ou avariado. De que forma? Porque o navio, ele chega avariado para receber um reparo e andar de bom estado e andar de uma maneira satisfatória. O novo convertido é como um navio avariado, porque a doutrina opera nele como o conserto opera o navio. Então, através da doutrina é que conserta o novo convertido para que ele saia, a partir dali, de uma forma perfeita e de uma forma satisfatória, fazendo outros discípulos também. O bom conserto do navio traz uma boa navegação e uma boa doutrina bem ensinada para o novo convertido traz uma boa vida cristã. Então a sã doutrina ela tem que ser ensinada para o novo convertido, assim como você ensina, ou aquele que é pai e mãe ensina o seu filho a andar, a falar, a comer de maneira correta. Então o novo convertido, a gente tem que tomar ele nas mãos e ensinar a ele a boa e sã doutrina. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, Atos 20:20. Isso aqui é Paulo falando, que ele anunciou e ele nunca deixou as pessoas saírem de perto ali ou de escutar a palavra de Deus da verdadeira forma como ela é. Ele nunca distorceu a palavra, ele sempre pregou verdadeiramente como a palavra é. Faça de Jesus o seu tema principal. Muitas das vezes tem pessoas, tem pregadores, tem pastores por aí pregando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, coisas que distorcem a palavra de Deus. Nós temos que ter Jesus como o centro. Jesus ele tem que ser o nosso tema principal. As nossas pregações têm que mostrar a cruz de Jesus. As nossas pregações têm que mostrar Jesus Cristo ressurreto. As nossas pregações têm que mostrar o Jesus que salva, cura, liberta. A gente tem que largar esse negócio de estar querendo pregar fábulas, contos da carochinha, para tentar ganhar seguidores. Eu tento trazer aqui as verdades que estão contidas na palavra de Deus. Em nenhum momento eu estou falando nada de mim mesmo, e sim do que está escrito. Por isso que eu trago muitos versículos bíblicos, porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada como ela é. Eu não preciso distorcer o que já está escrito, eu não preciso profetizar nada, porque já foi profetizado na palavra. A Bíblia me diz que eu tenho que ter Jesus como tema principal, pois desde o princípio da criação Jesus é o principal, Jesus é o tema principal de tudo. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o tema principal, Ele é o verbo que se fez carne. Eu não preciso pregar outra coisa além disso. Eu tenho visto pregadores defenderem causas e defenderem movimentos por aí. E quando a causa morre e o movimento entra em colapso, o pregador também desaparece. A gente vê igrejas se levantando para pregar profetizagens, coisas profetizas lá e aquelas coisas todas e trazendo coisas que muitas das vezes a palavra nem traz aquilo, a palavra de Deus, o tema principal da palavra é Jesus. As pessoas esquecem de pregar o Cristo e acabam por pregar fábulas, histórias para ganhar seguidores. Então a Bíblia ela nos mostra que Jesus é o tema principal, mas o homem que prega a palavra de Deus, o Cristo ressurreto, nunca envelhece. E sua pregação sempre será como um renovo todos os dias. A Bíblia nos diz isso. Certa vez eu estava escrito em uma pedra de uma igreja muito famosa, um texto mais ou menos assim: mas nós pregamos Cristo crucificado. Só que com o passar do tempo, aquela igreja não estava tomando muitas manutenções pelo lado de fora do jardim, onde estava escrito aquilo naquela pedra, e alguns ramos de certas árvores ali, algumas raízes ali começaram a subir naquela parede, naquela pedra, e o texto que estava escrito como "mas nós pregamos Cristo crucificado" estava mostrando agora só uma parte, "mas nós pregamos". Ironicamente, esse foi o triste comentário sobre a deterioração do ministério daquela igreja, pois com o passar dos anos, o pastor falava apenas de questões sociais e não mais mencionava o Salvador Jesus Cristo, nem a volta de Jesus. E aquela igreja, como aquela frase, acabou se perdendo. E a pregação que era o Cristo crucificado, agora estava sendo só pregação normal. Uma pregação que não traz salvação, uma pregação que não traz arrependimento.
Temos que tomar muito cuidado se as nossas pregações estão trazendo salvação, se as nossas pregações, se o nosso ensinamento está trazendo arrependimento para outras pessoas, se está mudando primeiramente a mim, para depois mudar a cada um de vocês. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O evangelho ele foi pregado às vezes como se fosse um funeral. Algumas igrejas hoje em dia pregam o evangelho como se fosse algo triste, como se você estivesse dentro de um funeral. Outras vezes o evangelho é pregado como forma de brincadeira. Você vê muitos pastores fazendo piadinhas em cima do púlpito, um lugar santíssimo, o lugar onde a glória de Deus, a Shekinah, está. As pessoas estão brincando com o evangelho, brincando com a palavra de Deus, brincando com o Senhor Jesus. Nosso Senhor pregou como se fosse um banquete. Nosso Senhor ofereceu o céu para todo aquele que estava o ouvindo em forma de banquete, em forma deleitosa, boa, agradável. Hoje em dia nós pregamos a palavra de uma forma que muitas pessoas levam na brincadeira, outros levam com um tema triste, querendo tocar no coração das pessoas para receber uma oferta, para receber coisas que a palavra de Deus diz que não é nem lícito você estar pedindo essas coisas. Isso combina a satisfação sólida e substancial da alma com alegria e regozijo. Então o evangelho, quando ele é pregado de uma forma verdadeira, ele traz alegria e regozijo. Ele traz a felicidade, verdadeira felicidade, que é o Espírito Santo de Deus. Você pode falar para a multidão sobre algum tema chamativo de interesse momentâneo, mas fale de uma caminhada mais íntima com Deus e a maioria dos seus ouvintes passará para a próxima sensação de viver com Cristo. Então muitas das vezes a gente fala de prazeres momentâneos, muitas das vezes a gente vê pregadores falando de coisas passageiras. Se você aceitar Jesus, você vai enriquecer. Se você aceitar Jesus e fizer isso, ele vai te dar a chave do seu carro, a chave da sua casa, a casa própria, isso, aquilo, outro, trazendo coisas desse mundo. E não tem pessoas hoje em dia, é muito pouco você vê pessoas pregarem o céu, pessoas pregarem a volta de Jesus, que é o que a Bíblia nos fala para fazer. Paulo pregava tudo que era útil ou necessário à salvação de seus ouvintes. Em 2 Timóteo 4, versículo 2 está escrito: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Então Paulo nos mostra que você tem que pregar a palavra como ela é. Não adianta enfeitar, não precisa você colocar adereços e coisas na palavra de Deus, não, porque do jeito que ela é, ela já faz o papel principal, que é levar a pessoa ao arrependimento, levar a pessoa aos pés de Cristo. O ministro do evangelho deve ser fiel ao anunciar toda a verdade de Deus à sua congregação. 2 Timóteo 3, versículo 10 diz: tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança. Então nós temos o ministro verdadeiro, o ministro que prega o evangelho como ele é. Ele deve ser fiel a tudo aquilo que ele anuncia, a tudo aquilo que está escrito na palavra. Ele tem que ser fiel a todo o procedimento que está escrito ali, a cada propósito que a palavra de Deus nos mostra, de fé em fé, paciência, amor. Nós temos que ter os frutos do Espírito reinando e brilhando sobre cada um de nós. Não deve procurar agradar os desejos dos ouvintes, nem satisfazer o gosto deles, nem promover sua própria popularidade. O ministro ele tem que tomar muito cuidado com tudo isso. 1 Timóteo 5, versículo 20, a palavra diz: quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se encham de temor. Então Paulo ele está nos dizendo aqui que a prática do pecado ela tem que ser repreendida por cada um de nós. Principalmente o ministro, principalmente o pastor, o pregador, aquele que está na frente das ovelhas, na frente da igreja, ele tem que ser uma pessoa irrepreensível. Ele tem que ser uma pessoa que vive não para a sua própria popularidade e nem para os seus bens principais, para ele mesmo, nem para se promover diante das pessoas. Ele tem que viver em prol da igreja, ele tem que viver em prol das ovelhas. Muitas pessoas confundem o pastor que a Bíblia mostra que temos que ser com um pastor que tem que ser bajulado. O pastor ele dá a vida pelas ovelhas, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Mas hoje em dia está ao contrário. Hoje em dia as ovelhas estão dando a vida pelo pastor. O pastor hoje em dia quer viver uma vida de rei. Pregadores hoje em dia querem viver uma vida de rei. Sendo que é o contrário, você tem que dar a sua vida pelas ovelhas. Você quer ser pastor? Você quer esse ministério? Então dê a sua vida pela igreja. A Bíblia diz que aquele que morre por amor de Cristo, esse viverá. Então quando você morre para o mundo para viver uma santidade do evangelho, pode ter certeza que o seu galardão já está
está preparado no céu. Mesmo se tiver que falar palavras de repreensão, de reprovação, ensinar contrariamente a preconceitos naturais ou pregar padrões bíblicos opostos aos desejos da natureza carnal, o pregador fiel entregará a verdade plena do amor ao seu rebanho. Então, muitas das vezes a gente tem que passar por cima daquilo que o mundo fala. A gente tem que ser contra tudo aquilo que o mundo fala que é bom, pois a palavra de Deus nos mostra o que realmente é bom, o que realmente é agradável e perfeito diante de Deus. Agora, se a gente quiser se moldar e moldar a igreja, o povo de Deus, de acordo com o molde do mundo, aí tá tudo errado, tá tudo ao contrário. Em Gálatas 1, versículo 6 a 10, na versão King James atualizada, está escrito: Estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, este seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo está nos dizendo aqui, a Bíblia está sendo clara de que há um só evangelho. A Bíblia está nos mostrando aqui no versículo 7 que o evangelho é o próprio Cristo. A Bíblia está nos mostrando que este evangelho nos veio pela revelação de Jesus Cristo, versículo 12. Então a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O evangelho é definido e revelado na Bíblia como a palavra de Deus, a voz de Deus. É Deus falando a nós com linguagem humana. Então a gente tem que ver que tudo aquilo que é pregado diferente do que está escrito na palavra de Deus, seja ele amaldiçoado. A Bíblia está nos dizendo que toda pessoa que prega algo diferente ou que acrescenta ou tira algo da palavra de Deus, esse já está amaldiçoado, porque Deus ele deixou o manual da vida, que é a palavra dele, perfeita. Tudo que está escrito ali está escrito de uma forma que vai conduzir você ao céu, pelo caminho estreito e não pelo largo. Quaisquer ensinos, doutrinas ou ideias que originados em pessoas, igrejas ou tradições e que não estejam expressos ou subtendidas na palavra de Deus, não podem ser incluídos no Evangelho de Cristo. Isso está no versículo 11. Então, a gente tem que ver que a gente não pode misturar o conteúdo original do Evangelho e transtornar o Evangelho de Cristo. A gente não pode misturar o Evangelho original com o que o mundo diz. A gente não pode tirar do propósito, do foco principal, que é Jesus, e botar o foco em nós, nos seres humanos, pois nós somos falhos e pecadores. A palavra de Deus é clara em dizer que todo aquele que pregar algo contrário ao que está escrito receberá todas as maldições contidas na Bíblia, está lá em Apocalipse. Então eu não posso acrescentar nenhuma vírgula ou tio diferente do que já está escrito. Eu não posso vir, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Se tiver de acordo com a palavra de Deus, aí eu acredito. Agora, se for algo contrário ao que está escrito, sinto muito, mas eu não acredito, porque é assim diz o Senhor, e não assim diz o ser humano. Por isso, pregue e viva de acordo com a verdade de Deus, e pode ter certeza, o seu lugar está garantido no céu.